Opa, voltamos aqui, mais uma gravação nessa semana. Para quem não acompanha ainda, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Processual Civil 1 nesse semestre, Direito Civil 1, Direito Civil 4 e Direito Digital. Então, diariamente vamos ter conteúdos aqui no canal, e desse canal eu vou direcionar para a comunidade. Então, a nossa comunidade eu vou colocar na descrição desse vídeo aqui. Tá? Ontem nós tivemos uma aula, foi a primeira aula de Direito Civil 4 para a turma de 5º período. Eu apresentei a matéria, né? Sempre quando eu costumo chegar na turma, não conheço a turma, eu me identifico, lógico, né? E procuro entender como foi a experiência desses alunos no período anterior, né? Pelo que eu entendi, a galerinha lá já estava por dentro dos contratos, né? E como a matéria de direito civil, a maioria dos conteúdos são conteúdos teóricos, então, para nós podermos absorver melhor essa matéria, nós vamos tentar trazer para um caso prático. Então, desde 2004, 2005, eu trabalho num processo, né, um processo que na época era processo físico. Hoje, com a mudança e a informatização, nós temos esse processo virtual, né? O processo está terminando agora, está na fase final, na fase de penhora. E é o caso clássico de direito das coisas. E no Direito Civil 4 nós vamos estudar direito das coisas. Qual é o tema proposto dentro do Direito Civil 4 para esse período? Né? A introdução do direito das coisas, a posse, a propriedade, o registro imobiliário, as formas de aquisição de propriedade imóvel, uso capião, o condomínio, o direito de vizinhança e a propriedade resolúvel para fechar o conteúdo de direito das coisas, que é o Direito Civil 4. Como foi apresentada a matéria ontem, né? Vocês que estão acompanhando aqui na comunidade, vocês que estão acompanhando pelo canal e não participam da comunidade, e vocês que participaram da aula presencial ontem, né? O que nós conversamos sobre Direito Civil 4 ontem? Após explicar essa questão de comunidade, como funciona, o que o WhatsApp trouxe de benefício para a gente, que nós vamos aproveitar, né, para poder disseminar conhecimento e explorar mais o nosso conteúdo de Direito Civil 4, eu trouxe o caso concreto. Então, ao longo desse período, ao longo dos vídeos que eu vou postar aqui, nós vamos fazer sempre uma referência ao caso concreto, né? O que nós trabalhamos sobre o caso concreto? Ontem, uma aluna chegou no final da aula e falou que estava começando a retornar à faculdade agora, havia trancado durante um tempo, então precisava pegar o ritmo da aula, e foi a maneira mais justa e honesta dela em conversar comigo e eu colocar a situação dessa nova forma de apresentar o conteúdo através do YouTube e a comunidade. Então, hoje, essa aluna vai ter a oportunidade de revisar a matéria através desse vídeo. Então, qual foi o caso concreto de ontem que nós vamos trabalhar em cima da nossa matéria, do nosso conteúdo teórico? Eu citei um caso de João, né, que havia identificado um imóvel e esse imóvel ele desejava comprar, porém o imóvel estava em estado deplorável, em estado inabitável. Ele conseguiu descobrir que o proprietário desse imóvel ofereceu uma proposta, mas o proprietário não queria vender, o proprietário desejava alugar, e aí foi feito um contrato de locação no ano de 1992, tá? Vamos imaginar que esse contrato tenha sido feito em 92, eu não me lembro se foi 93 ou 94, mas vamos imaginar que seja 92. O nome do proprietário é José. Então, José aceitou, autorizou a entrada de João nesse imóvel, né, após a assinatura de um contrato de locação, por isso que eu perguntei sobre o conhecimento desses alunos na área de Direito Civil 3, que foi contratos, e aí eu destaquei um dos principais objetivos do contrato, né, que é fundamental que esses contratos tenham
o princípio da bilateralidade e o princípio da boa-fé. Se o contrato for preenchido de maneira justa e equilibrada entre as partes, tendo o princípio da bilateralidade e o da boa-fé, nós temos um contrato que, em tese, já está em condições de ser assinado entre as partes e que esse contrato pode se tornar um título executivo extrajudicial. Então, esse contrato de locação, ele foi preenchido dentro desses requisitos, tá? Com prazo da lei de locações e eivado de boa-fé e bilateralidade. Então, dessa forma, o João fez um contrato com o José. Inicialmente, na locação, João realizou algumas obras necessárias, algumas obras fundamentais para a habitação daquele imóvel, né? Levantou muro, consertou telha, refez piso, enfim, e habitou, né? Em 1994, tá? De 92 a 94, João residiu com a família nesse imóvel e, lamentavelmente, veio a falecer. Com o falecimento de João, que era o único provedor da família, a viúva conversou com o proprietário do imóvel, que é o proprietário José, e José entendeu toda a situação e falou para ela: fique tranquila, no imóvel não precisa pagar o aluguel, assim que a sua situação financeira melhorar, você retoma o pagamento dos aluguéis, porém, o seu falecido marido havia dado um valor de entrada para pagar o imóvel, porque ele almejava comprar esse imóvel, mas não tem o recibo nesse momento para te dar. Então, ela ficou com essa informação e, lamentavelmente, 2 anos depois, em 1996, o proprietário faleceu. Então, nós temos essa situação. É um caso concreto, um caso real, tá? E após a procura dessa família para ajuizamento de uma ação de uso capião, lá mais ou menos em 2004, né, praticamente 10 anos após o falecimento do proprietário do imóvel, por algumas dificuldades, a ação de uso capião não foi ajuizada. Mas, retomado o assunto em 2005, sobre a ação de uso capião, antes do ajuizamento foi descoberto que já havia uma ação de despejo e cobrança pelo período de 1994 até 2004. Então, o que aconteceu? Nós temos aí uma ação de despejo, tá? Já ativa, sem o recebimento do mandado de citação, tá? Uma ação de despejo com cobrança, e temos a possibilidade do ajuizamento de uma ação de uso capião, que é desejo da viúva, tá? Não estou dizendo que o ajuizamento da ação de uso capião é correto ou não é correto, se é viável, se não é viável, né? Mas havia um desejo dessa viúva em ajuizar a ação de uso capião, porque, segundo informações, ela não sabia a quem pagar. É uma propriedade privada, estava sendo usado o imóvel estava sendo usado para a família, tudo que acontecia dentro do imóvel era para melhor a família habitar, então ela possuía o animus domini, o animus domini, do jeito que vocês entenderem a tradução da palavra, tá certo? Então ela possuía, em tese, para ela, né, no entendimento dela, esses requisitos da ação de uso capião, sem entrar no mérito e falar das especificações desse conceito. Então, paramos por aí, né? Finalizamos a nossa aula de ontem falando sobre esse problema, explicando com mais detalhes, né, com mais riquezas de informação, né? Por que colocamos esse problema e eu ditei esse problema? Porque ao longo do período vamos encaixar nele, né, o tema proposto do Direito Civil 4. Inicialmente, nós vamos falar da posse, né? Nessa situação tem posse? Tem posse. A locatário, né, o falecido locatário que deixou a família lá residindo, tem a posse do imóvel? Tem. Então, nós vamos falar sobre posse direta, sobre posse indireta, quais são as características, os requisitos dessa posse, né? Existe a propriedade, que é um tema que nós vamos estudar no Direito Civil 4? Sim, existe. Quem é o proprietário do imóvel? Quem era o proprietário do imóvel na época que o José era vivo? Né? O locador era o proprietário do imóvel. Dentro dessa situação, existe o registro imobiliário? Sim, é um conteúdo da nossa matéria, que
porque para poder comprovar a propriedade do imóvel tem que haver o registro desse imóvel no cartório competente em nome da pessoa, e aí sim, a partir do momento que esse imóvel é registrado no nome da pessoa, essa pessoa pode se dizer proprietária daquele imóvel. Sem o registro em seu nome, a pessoa não é proprietária do imóvel. Então, essa diferença de registro, de contrato de compra e venda, de contrato de cessão de direito, de contrato de uso, ou cessão de uso, ou promessa de compra e venda, tudo isso nós vamos discutir em sala de aula, e eu vou trazer essas questões para cá, para a gente esclarecer, para vocês que acompanham o meu canal, e para vocês que acompanham em sala de aula e a nossa comunidade. Tá certo? Então, nós vamos falar dessas diferenças, né? A forma de aquisição de propriedade imóvel já está inserida nesse caso desse problema? Não, porque nós estamos falando de propriedade imóvel, mas nós vamos falar também sobre a questão da aquisição, então vai abarcar esse conteúdo, porque dentro dessa propriedade imóvel, e esse caso, eu vou citar outras situações, outros casos que eu já vivenciei ao longo da minha carreira, e vamos conseguir trazer um caso prático para aquisição de propriedade imóvel, quer dizer, tá? Uso capião tem, nesse caso? Bom, é a intenção da viúva ajuizar uma ação de uso capião? Quais são os requisitos, quais são as possibilidades? Nesse caso concreto, é cabível? Ao longo desse período, eu vou explicar o porquê. Como eu posso usar essa ação de uso capião nesse momento, se eu posso usar? Então, na sala de aula, eu citei que nesse caso concreto, em especial, foi ajuizada uma ação de uso capião, sim, antes do recebimento do mandado de citação da ação de despejo e cobrança. E qual foi a fundamentação da ação de uso capião? Em preliminar, nós requeremos a interrupção do andamento processual da ação de despejo e cobrança, porque estava sendo discutido a ação de uso capião. E a fundamentação dentro dessa ação de uso capião, falecimento tanto do locatário quanto do locador, extinguiu a relação contratual. Então, por essa razão, terceira pessoa assumiu a condição de posse direta do imóvel, usando o imóvel como se fosse seu, e aí conseguimos trazer uma fumaça de bom direito dos requisitos previstos na ação de uso capião, mesmo sabendo que existe o direito sucessório, mesmo sabendo que o falecimento do proprietário gera o direito de herança, mesmo sabendo que a viúva do locatário deveria buscar os herdeiros do proprietário para fazer o efetivo pagamento dos aluguéis, porque se discutiu nessa ação de uso capião o encerramento da relação contratual entre locador e locatário, ambos falecidos. Então, foi levantada uma tese jurídica em cima disso, com fundamentação legal, para tentar sustentar a ação de uso capião e gerar mais ou menos um tempo de posse direta, não de propriedade, daquela família que lá estava, tá certo? Lógico, aconteceu um resultado, que eu não vou antecipar agora nesse processo, mas houve um bom embate jurídico, por isso que eu trago esse caso para a sala de aula, e nesse caso a gente pode conseguir debater principalmente o tema de posse, propriedade, registro imobiliário, uso capião. No dia a dia do convívio daquela família, como esse imóvel está localizado num ambiente de condomínio, vamos dizer assim, conseguimos também trazer situações hipotéticas para trabalhar a parte de condomínio, no direito das coisas. E como já existia algum entreveiro entre vizinhos, podemos também trazer casos concretos do que aconteceu naquela região, direitos de vizinhança. Então, o nosso Direito Civil 4, nesse semestre, vai ser estudado com base no caso concreto, tá? Trazendo ilustrações hipotéticas, mas o que sustenta a nossa matéria é o caso concreto, e vamos trazer o debate de posse, propriedade, todo o conteúdo
de Direito Civil 4 para esse caso. O que fica para a gente pensar já para a próxima aula, né? Após o falecimento do locatário e do locador, a viúva exerceu a posse direta ou indireta? Foi um questionamento que eu deixei em sala de aula. Alguns alunos responderam de forma correta, outros responderam de forma equivocada. Né? A questão da propriedade, o conceito de propriedade, o conceito de posse, a ação de uso capião é cabível? Sim ou não e por quê? Não são questionamentos que eu acho que vale a pena vocês estão acompanhando esse vídeo, dá uma olhada no Google, acompanhar, porque vamos dar uma passada direta até o uso capião, depois vamos voltar, vamos focar na parte introdutória do Direito Civil 4, e aí vamos começar a falar de posse. Então, a próxima aula, nós vamos tentar ao máximo esgotar o tema de posse. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, né, falando sobre o que conversamos na sala de aula ontem. Hoje é quarta-feira, dia 15 de fevereiro, né, aqui no estado de Rondônia são 14 horas e 58 minutos. Às 19 horas do estado de Rondônia estarei em sala de aula com a outra turma, que é a turma de quarta-feira, falando também sobre Direito Civil 4. Então, provavelmente, amanhã eu vou trazer um vídeo sobre o que nós conversamos hoje, né, com a mesma temática do caso concreto, mas eu vou procurar explorar outros pontos da matéria para não ficar muito redundante com o vídeo de hoje. Então, eu vou tentar fazer uma emenda no vídeo de hoje com conteúdo de aula da parte da noite, da turma da noite de hoje, tá certo? Para não confundir e assim ajudar a abrir mais ainda a cabeça de vocês, tá certo? Então, valeu por enquanto, né? São 16 minutos, quase 17 minutos de vídeo. Espero ter contribuído aí e fomentado um pouco esse debate sobre Direito Civil 4, principalmente no caso concreto, e até a próxima. Valeu!